Olá pessoal, hoje eu vou resolver uma prova que foi realizada em 2024 da banca IDECAM, né? Então eu quero mostrar aqui a vocês qual o programa e quais as questões que eles escolheram, certo? Ó, veja bem, aqui é um histórico da banca IDECAM sobre os últimos concursos. 2023, 2022, 2023 e 2024. Então, nós tivemos aqui Guarda de Fortaleza, Prefeitura de Maracanaú, Prefeitura de Serra, que é Guarda Municipal, Prefeitura de São Caetano do Sul, em São Paulo, e um concurso que ainda vai ser realizado, que é CEMOB e Guarda de João Pessoa. Então, nós temos aqui o programa básico da IDECAM, né? Padrão deles, certo? Então observe que também temos um programa aqui de Mossoró, certo? Que é mais enxuto do que o padrão, certo? Mas é basicamente quase os mesmos temas. E aqui é o programa de Cefaz de Roraima. Esse aqui é um programa diferenciado porque ele especifica o que vai cair tabelas, operadores, negações, equivalências, além de colocar análise combinatória e probabilidade. Então, nessa prova, eles exploraram a parte de tabela, né? Negação, equivalência. Já quando ele coloca esse programa padrão, quase que não aparece essas questões de lógica, certo? E no caso eu vou corrigir a prova baseado nesse programa aqui da CAE, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, que foi realizado em 2024. E aí o programa é semelhante ao padrão, né? Com uma pequena diferença, né? Ele incluiu aqui indução, dedução e abdução, apesar de não ter cobrado. Incluiu aqui o termo calendário, que não tem nesse, e cobraram calendário. E também incluíram operações com conjuntos e colocaram aqui a palavra complementar, conjunto complementar, né? Que também não cobraram, né? Incluíram aí. Então eu quero que você veja qual é o padrão da banca com relação a esse edital que normalmente ele usa, né? Por exemplo, esse edital aqui é o mesmo da CEMOB, né? Também Guarda Municipal de João Pessoa e muito semelhante ao concurso de Mossoró, certo? Então vamos ver aqui, vamos conhecer essa prova, é para técnico em controle ambiental, né? Nível médio, né? Foram dois tipos de prova, um de manhã, um tarde, um de médio, um de superior. Posteriormente eu vou resolver também a de superior. Então vamos ver aqui, ó. Começa da questão 11 até a questão 15, certo? Então nós temos o quê? Nós temos uma questão de associação lógica, certo? Observe que quando é que você sabe que é uma questão de associação lógica? Geralmente ele tem as pessoas, né, ligadas a alguma informação. Então aqui eu tenho Alana, Beatriz, Camila, tem 3 filhos, Manuel, Natan e Paulo, mas não se sabe a associação específica entre a mãe e os filhos. Então, na verdade, eu quero descobrir, né, a relação entre mãe e filho aí, né, qual é o filho de Alana, de Beatriz e de Camila, certo? Então são 3 pessoas e uma característica. Então, na minha tabela que eu vou montar, eu monto uma tabela simples, né? Assim, 2 colunas, nome, as mães e os filhos, né? Então, como é que eu vou escrever aqui? Primeiro eu vou escrever o nome, né? No caso, as mães, né? Vou botar aqui o nome. E aqui os respectivos filhos. Então, o nome eu já posso colocar aqui, né? Alana, Beatriz e Camila. Alana, Beatriz e Camila. Quanto aos filhos, aí eu não coloco 3 colunas, né? Eu coloco aqui Manuel, M, Natan, N e Paulo. Pronto. Agora vamos para as informações. Primeira informação é que
Duas das crianças são primas, mas você não sabe quem é, então vai ter que pular e passar. Paulo não é o filho de Alana. Então você chega aqui, ó, e coloca: Alana não tem o filho com o nome de Paulo. Só um registro, certo? Beatriz é tia de Paulo. Então, se Beatriz é tia de Paulo, então Paulo não é filho de Beatriz. Pronto. Então eu já sei Paulo é filho de quem, certo? Então Paulo é filho de Camila. Paulo é filho de Camila, porque ele nem é de Alana, nem é de Beatriz, certo? Aí tem o quê? Manuel é mais jovem do que o filho de Alana. Então Manuel não é o filho de Alana. Então Paulo não é o filho de Alana e Manuel também não é o filho de Alana. Então Paulo eu já tenho, né? Manuel não pode ser de Alana, então só pode ser Natan. Então Natan é o filho de Alana. Natan, certo? E sobrou aqui Manuel para Beatriz. Manuel. Pronto. Então, a resposta correta aí é que Natan, Alana é a mãe de Natan. Alana é a mãe de Natan. Aí você diz: professor, mas quem é primo? Ele diz que tem dois aí que são primos, né? Ora, quando ele diz assim que Beatriz é a tia de Paulo, né? Então Beatriz é a tia de Paulo. Então quer dizer que Manuel e Paulo são primos, né? Então os primos são Manuel e Paulo, eles são primos. Por que eu sei isso? Porque Beatriz é tia de Paulo, né? Aí ele colocou aqui, ó, Natan é primo de Paulo. Não, não é Natan que é primo de Paulo, é Manuel, certo? Manuel é que é primo de Paulo, ok? Então tranquilo, não precisa colocar muitas colunas nessas questões, né? E vamos para a questão 12, né? Segunda questão da prova de médio, né? Bom, essa questão é questão de calendário. Você viu que ele colocou lá bem específico, né? Na parte de sequência ele colocou calendário. Então ele diz assim, uma questão diferente, né? Porque ele fala em relação ao passado. Em uma quarta-feira, Gisele disse a Joana que há 50 dias atrás, né, no passado, ela completou mais um ano de vida, certo? Então a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Ela está no futuro, né? Uma quarta-feira, foi uma quarta-feira, certo? Aí ela disse assim, que é passado, né? Há 53 dias eu completei, ela completou, fez aniversário. Então, nesse caso, você vai voltar 53, certo? Você vai voltar. Essa sequência é uma sequência cíclica, né? Então você vai contar não a partir da quarta, a partir da quinta. No caso, a partir da terça, que você vai voltar, né? Então eu vou voltando aqui e contar 53 para trás. Ó. Terça, aí segunda, domingo, sábado, sexta, quinta, quarta. Aí já começa terça, segunda, então vai voltando, né? E vai completar os 53. Aí daqui o que é que eu tiro? Eu tiro o meu ciclo, né? Começa na terça e termina na quarta, certo? Então, pessoal, o ciclo, não esqueça que é de trás para frente. Então, qual é o seu ciclo aqui? Ó? O meu ciclo, ele tem 7 elementos, que vai ser T, S, D, S, S, Q e Q. Certo? Então, eu quero saber
o 53º dia. Então, como eu estou voltando, então eu vou agora dividir. E o que é que vai acontecer, né, com os restos? Isso é fundamental. Você vai dividir e vai me dar o resto da divisão por 7. E começar aqui, resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5, resto 6 e aqui seria resto 7. Mais uma divisão por 7, 7 por 7 dá resto 0. Então, o último elemento é resto 0. Então, o que é que você vai fazer? Dividir 53 por 7. 53 por 7, certo? Dá um 7, né? 7 vezes 7, 49. Aí diminui aqui, sobram 4. Então, resto 4. Aí você vai para o resto 4, certo? Mesmo que você fosse da esquerda para a direita, coincidiria com esse dia aí, que é um sábado, né? Então, esse dia aqui, pessoal, é um sábado, certo? Então, sábado é a resposta. Sábado é a resposta, beleza? Então, como o dia ficou na parte central, né? Mesmo que você tivesse errado a ordem aí, também daria certo, né? Então, questão de sequência cíclica, né? Cuidado com as questões que podem aparecer, né? Por exemplo, ele pode colocar em João Pessoa, guarda, guarda, né? E pedir uma letra lá na frente. Se for uma questão em Mossoró, ele pode colocar a palavra Mossoró e pedir uma letra futura, né? Bom, agora vamos para a nossa terceira questão da prova, certo? Que é uma questão de conjuntos. Bem fácil, bem elementar, tranquilo. Veja bem, ó. Se dois conjuntos A e B têm juntos 30 elementos, então o A tem 22 elementos, os dois juntos, o B ele não deu, né? Mas ele deu a interseção que dá 5, certo? O total ele deu também, o total dá 30. E o B é o que ele quer, conjunto B, não apenas B, né? Ele quer o B. Então o que é que vai acontecer? Você vai colocar dois diagramas, A e B, certo? E vai preencher. Lembre-se que você preenche normalmente de dentro para fora. Aí você diz, professor, você tem o que é comum, você diz é 5. Comum é 5. Ok. O conjunto, o total eu tenho, né? Vou colocar aqui 30. O conjunto A é 22, que é tudo que tiver dentro do A. Mas já tem 5, então somente A é 17. Certo? Somente A é 17. Ele não fala, né, sobre pessoas que estão fora, então se ele não fala, eu vou ter que colocar o menor possível aqui, que é 0. E agora eu vou completar os 30, né? Então eu tenho 17 com 5, 22, com mais 8, 30. Pronto. Cuidado para não pensar que a resposta dá 8, né? Então se ele disser assim, apenas B, aí você diz 8. Mas se ele colocar quantos elementos gostam do produto B, então você vai dizer 5 mais 8. E nesse caso a resposta é 13. 3 elementos, a resposta é a letra B. Então uma questão bem elementar, bem fácil, bem conhecida da banca IDECAM, né? Então essa foi a terceira questão da prova de médio, né? E vamos para a quarta questão. Bom, já essa quarta questão, aí já é um pouquinho mais chata, né? Porque ele menciona a parte algébrica, menciona também matrizes, né? Mas qual é a ideia? Vamos ler, né? Analise a sequência dos números abaixo e identifique a ordem de formação. Tá aqui, ó, 15, né? Eu repeti. Com base nessa sequência, é correto afirmar o nono termo, a diferença. Então,
Na verdade, eu vou ter que procurar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu preciso do nono termo, né? Ó, nono termo, que é o próximo, e preciso também do décimo termo, certo? Preciso dos dois termos, o nono e o décimo termo. Então, vamos ver aqui, ó, como é que a gente pode fazer, certo? Então, observe. Aí nós vamos ter que observar um detalhe, né? Que essa questão, ela não é de um em um, ela é pulando um, ó. Ela é intercalando, ó. 15, certo? Pulou para o 30, 30 para o 60, 60 para o 120 e o nono termo é 240, certo? Agora vamos ver o outro aqui, ó. Também está dobrando, tá vendo? Ó? Intercalando e dobrando. Então, o próximo termo aqui, que é 400. Agora vamos observar com relação à letra A. O nono termo é 220. Está errado porque é 240. A diferença do nono, a diferença entre o décimo e o nono termo é 150. Errado. 400 menos 240 é 160. Então está errado. Aí você diz, professor, uma sequência dessa não tem nada a ver com matriz, né? Porque ele está dizendo que a sequência é do tipo matriz 4 por 3. Não, pessoal, a matriz 4 por 3, ela tem 4 linhas e 3 colunas. Então não tem nada a ver com a questão de sequência aí, essa sequência que ele indicou, né? Aí você diz, então é a letra C, por eliminação. Aí você, mas tá esquisita essa letra C, né? O que que a letra C diz? Que as posições é de 1, está dizendo que o N, 1, 2, 3, ele está falando aqui A1, A2, né? Que são os termos, A3, A4, ok. Aí ele está dizendo assim, pegue qualquer N maior ou igual a 3 e para descobrir qualquer valor para um N maior ou igual a 3, você vai pegar duas vezes a N menos 2. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você ver que tem sentido essa expressão. Por exemplo, eu vou pegar o N igual a 3, né? Que é no mínimo 3. Então, eu posso dizer, só exemplos aqui para você ver. A3, ele é igual ao dobro de, botando um 3 aqui, ó, de A1. Aí você diz, é mesmo, A3 é o dobro de A1. Vou colocar o N4. A4 é o dobro de A2. Correto, ó. A4 é esse aqui, ó. Ele é o dobro de A2. Então ele montou aí uma lei de formação perfeita, né? Só para checar que está tudo ok. Você diz, professor, coloque aí, sei lá, A9. A9 vai ser o dobro de, aí 9 menos 2 dá A7. Conferindo, A9 é o dobro de A7. Ok, então a lei de formação está perfeita e a resposta é a letra C. Uma questão um pouquinho diferente, né? Essa letra C, mas por eliminação daria para você ganhar uma questão dessa. E a última questão da prova de médio, né? Foi essa aqui, ó. Uma questão sobre problemas aritméticos, né? Tem até uma pegadinha essa questão aí. Ele diz que um encontro de família, foi organizado por 7 casais. Então, ó, 7 casais. Cada um desses casais tem 3 filhos. Então, cada um tem 3 filhos.
Então, na verdade, são 21 filhos. 21 filhos. Aí ele diz, continuando, no entanto, né, esses filhos, né, no entanto, 1/3 dos netos desses 7 casais não puderam comparecer ao encontro. E lembrando que os filhos todos são casados. A pergunta é, quantas pessoas tiveram no evento? Então vamos lá. Vamos descobrir o número de pessoas. Então são 7 casais. Então 2 vezes 7, 14 pessoas. Todos os casais compareceram, né? São 21 filhos, mas eles são casados, né? Então 21 filhos casados. Então você vai colocar aí 21 mais 21, né? Que é as suas esposas. 21 mais 21. 42 pessoas. Que são os companheiros, né? Lembre-se que ele colocou aqui todos casados. Agora vamos com relação aos netos. Ele diz que cada filho tem 3 netos. Então, multiplicando aqui dá 63 netos. 63. Só que desses 63, 1/3 não compareceu. Então, você vai pegar 63 menos 1/3 de 63, que é 21. Então, na verdade, 63 menos 21. Então, compareceram 42 pessoas que são os netos. Ok? Então, quando você somar isso aqui, ó, 14 mais 42 e mais 42. Total aí dá 98 pessoas. Qual é o perigo aí? É você não somar com as esposas, né? Na verdade, o perigo é você não acrescentar os companheiros, né? Pode ser marido ou esposa, né? São os filhos são casados, né? Então, os seus companheiros ou companheira. Então, se você não colocar o 21 aí, dá 77. Mas a resposta do problema é 98. Certo? Então, uma questão perigosa por conta dessa armadilha que eles provocaram aí. Bom, pessoal, essa foi a prova de técnico, né? Realizada, acho que pelo IDECAM 2024, né? Baseado naquele programa que eu falei, certo? Vou ficar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos resolver a prova para nível superior. Então, coloquei aqui, né? Consegui essa prova aqui de engenheiro civil, né? Acho que foi a prova da tarde ou de manhã, não sei bem. Então, no próximo vídeo, nós vamos resolver as 5 questões dessa prova que tinham o mesmo edital, o mesmo programa. Aí você vai ver e comparar como é que a IDECAM distribui 5 questões nesse tipo de programa, ok? Tchau, até a próxima. Valeu!